faltando apenas 11 dias para o primeiro turno do pleito municipal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, voltou a defender a urna eletrônica e o sistema brasileiro. Mas, dessa vez, o magistrado fez uma comparação inusitada. Quem explica é a repórter Janaína Camelo, direto da capital federal. Boa noite, Janaína. Bem-vinda e bom trabalho. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele chamou as urnas eletrônicas aqui no Brasil de infraudável e inhackeável, né? Defendendo aí o sistema eleitoral aqui no Brasil, o sistema de votação no país. Então, o presidente do STF, fazendo uso dessas expressões que ele criou ali no momento, ele acaba fazendo uma referência também às expressões que são usadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, no que ele chama ali de 3 Is, né? Que é imorrível, imbrochável, incomível, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, por várias vezes, ele questionou aí a eficácia das urnas eletrônicas, inclusive questionou o resultado das eleições de 2022. E aí, num tom irônico, o presidente do STF utilizou esse mesmo artifício aí dessas expressões no momento que ele explicou ali que as urnas eletrônicas, elas não são conectadas à internet. E aí, por isso, é impossível que um hacker, por mais habilidoso que ele seja, ele consiga invadir o equipamento e adulterar os votos. A gente separou aí um trecho dessa declaração do presidente do STF. Vamos ouvir. Aquele sistema, aquele programa jamais entra online. Ele é inserido em cada urna eletrônica, em cada uma das 500 mil urnas eletrônicas, eram 500 mil, pode ter variado um pouco, por pendrive. Portanto, é um sistema irhackeável, de modo que ele é infraudável e irhackeável, para a gente usar um SIS no bom sentido, finalmente. O presidente do STF, Thiago, deu essa declaração aí durante uma audiência no Conselho Nacional de Justiça, hoje pela manhã, que falou sobre o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. Ele, inclusive, disse que o uso de inteligência artificial tem sido fundamental diante da grande quantidade de processos que existem hoje aqui no Brasil, no Poder Judiciário. São mais de 83 milhões tramitando e ele disse que o Brasil tem investido muito na criação aí de ferramentas com o uso de inteligência artificial para ajudar na tramitação desses processos. Thiago. É isso, o processo eleitoral que vai chegando e a Janaína Camelo com as informações de Brasília, o Judiciário na capital federal. Bom, Dora Kramer, a gente pode até achar engraçado a fala do ministro Luiz Roberto Barroso, mas em relação ao cargo que ele ocupa, isso é válido, não é válido, é um momento de descontração? Como é que a gente pode fazer a leitura disso? Dora Kramer. Tiago, você mesmo pergunta e você mesmo no seu tom já responde, tá certo? Não precisaria nem de eu responder. É claro que é sempre bom o ministro explicar para as pessoas de novo, mais uma vez, como é que é o sistema das urnas. Agora, de acordo com o cargo que ele usa, realmente não é adequado e, principalmente, ele usar como referência o ex-presidente Jair Bolsonaro num dos momentos de vulgaridade, né? Então, eu acho que não valeu a piada, não é momento para piada, não é assunto para piada e o cargo também não requer que ele faça esse tipo de afirmação. Por essas e outras é que o Supremo dá margem a críticas, a que se critique o Supremo muito além das decisões, da função constitucional do Supremo, e sim a conduta, as atitudes de determinados ministros. Então, nessa ocasião, agora, o ministro Barroso deu margem mais a críticas, não é? Porque, eu repito, a referência não é das mais altivas. Kobayashi, você da área da Justiça, de que maneira é possível fazer essa análise da fala do ministro Luiz Roberto Barroso? A própria Dora falou em relação ao cargo. De qualquer forma, ele tentou pelo menos se colocar como um momento mais de descontração, vamos dizer assim, mas foi bem ou foi mal? Olha, Thiago, eu acho que o melhor método que a Justiça Eleitoral, em especial, pode se utilizar para demonstrar a credibilidade das urnas eletrônicas é pelo convencimento,
Pelo convencimento técnico, por vídeos, por tutoriais, por especialistas demonstrando a sua segurança e não por brincadeira que rivaliza, porque esse é o problema, não é nem a brincadeira, é a brincadeira que se coloca em contraponto a um outro campo da política, em especial o presidente Luiz Roberto Barroso, que já tem um histórico aí, e aí seria importante que ele se colocasse mais no campo da neutralidade para não ter mais problemas em relação a isso. Então, quando ele faz essa brincadeira se rivalizando com o ex-presidente Bolsonaro, cujo público e cuja a sua atuação demonstrava descredibilizar as urnas, até por isso que ele responde a tantos processos na Justiça Eleitoral, eu acredito que ele atrapalha a ideia de se credibilizar as urnas eletrônicas. Isso não seria bom na boca do presidente do CNJ. E eu devo para você, Kobayashi, tecnicamente, a Justiça Eleitoral fez a lição de casa apresentando a urna eletrônica, falando sobre a segurança da urna, nesse período de 2022 até agora, e principalmente agora, né? Muitas campanhas foram lançadas desde 2022, né? Campanhas publicitárias que foram, sim, interessantes. Mas eu acho que dá para ter mais. Não basta várias campanhas dizendo que a urna é boa, que a urna é segura. Deveria ter mais informações, em especial para boa parcela da população que precisa ver para crer. Então, a gente precisaria ter especialistas demonstrando isso. Eu acho que o TSE tem um pouco mais a fazer ainda, apesar de ter feito bastante, muitas campanhas publicitárias importantes, e eu acredito que o TSE esteja no caminho de demonstrar essa credibilidade que todos os brasileiros devem acreditar.